Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, dia 14 de outubro. Ontem, na família Capuchinha, celebrou também o beato Honorato Kuminski. Ele viveu de 1829 a 1916, numa época muito tumultuada da Polônia, com perseguição à igreja e também aos direitos civis. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu lhe convidou para jantar em sua casa. Jesus pôs-se à mesa. E o fariseu ficou muito admirado e escandalizado porque Jesus não havia se lavado as mãos como mandava a tradição. Jesus então lhes disse: Vós, fariseus, vos preocupais com as coisas exteriores e vos esqueceis das coisas interiores. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Vós vos preocupais em lavar o prato por fora e esqueceis por dentro, porque por dentro vós estáis cheios de roubos e falcatruas. Por isso eu vos digo, preocupai-vos também com o interior, e dai-vos esmolas daquilo que vos pertence, e assim vós sereis puros. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente aqui estamos diante do mistério da palavra. Uma palavra que é como uma chuva que cai do céu para regar a terra, para fazer frutificar no homem e na mulher de Deus o seu conhecimento e a sua sabedoria. Hoje, os dois textos que nos são propostos é uma situação muito delicada e muito complicada em todos os tempos, porque é uma coisa chamada coerência de vida. Coerência entre aquilo que pensa e que faz. E é difícil para mim e é difícil para você, porque todos nós carregamos uma dosagem de incoerência. Todos nós carregamos uma dosagem de hipocrisia, de modo que eu creio que não existe nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra que seja plenamente coerente com tudo aquilo que crer e aquilo que faz. Às vezes, nós escandalizamos a uns e também animamos a outros. Às vezes, nós expulsamos alguns, afastamos alguns, mas também, às vezes, nós aproximamos também a muitos, de modo que todos nós participamos desse mistério de iniquidade humana, aquilo que o apóstolo Paulo vai traduzir. Às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Quem vai me livrar deste corpo de pecado? Quem vai me livrar desta escravidão? E ele conclui: somente Cristo Jesus, somente o Consolador, somente o Divino que pode iluminar todas as coisas e restaurar todas as coisas. Somente Ele. Mas isso não significa que nós tenhamos que ficar escravizados com as nossas fraquezas e debilidades humanas. Isso significa que nós devemos estar sempre nesse processo de diminuir as incoerências da vida. Porque conversão permanente é isto: ir diminuindo com o tempo as incoerências da vida. Ir diminuindo. E isso vai exigir de mim e de você uma grande batalha espiritual, onde nós confiamos mais no poder de Deus do que em nossas capacidades humanas. Por isso, na carta aos Romanos de hoje, o apóstolo vai dizer: o justo vive pela sua fé. E ele vai começar a apresentar esta contradição entre aqueles que iniciam o caminho do Senhor, começam a conhecer a ciência divina, começa a compreender as coisas do alto, mas os seus corações desviados, os seus corações extraviados, fazem com que eles fiquem totalmente aprisionados em especulações e assim o coração obscurece. A inteligência fica obscurecida e nós então nos tornamos muitas vezes em pedra de tropeço para o Senhor, também em perseguidores do Senhor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo, nessa carta aos Romanos, vai dizer: às vezes por fora nós parecemos justos, bons, honestos, mas no nosso interior, o nosso interior está desviado.
O nosso interior está distante, coisa que Jesus disse também no evangelho de ontem, ao ver aquela multidão, e ele vai dizer: esta multidão é uma geração má, né, de pessoas más, porque elas querem sinais. É porque às vezes a Sagrada Eucaristia já não é mais um sinal para mim. Um crucifixo na parede não é mais um sinal para mim. Uma igreja próxima à minha casa já não é mais um sinal sacramental que me motiva e me impulsa a viver a fé. Tudo isso fica tão somente como uma tradição ou como uma cultura cristã incapaz de converter, incapaz de mover. E assim, nós, quando o interior está pobre e quando o interior está vazio, nós necessitaremos de amuletas, necessitaremos de roupas bonitas, necessitaremos de ritos, necessitaremos de passar uma imagem de justos e bons. Ainda que as roupas sejam importantes, os ritos sejam importantes, tudo isso é muito importante desde que partam de uma realidade interior. Seja um sinal sacramental da vida, do pensamento e do sentimento daquele que está revestido da sua veste e daquele que celebra o seu rito. Caso contrário, é aquilo que o apóstolo vai dizer na primeira leitura de hoje. O coração está obscurecido por causa da vaidade. Por causa da vaidade. Se embriagaram de especulações, se embriagaram de vaidades, mas no interior são impuros. São verdadeiramente lobos transvestidos de ovelhas. A mesma coisa é o evangelho de hoje. A mesma coisa. Porque Jesus está ensinando, Jesus está pregando. E enquanto ele está pregando, um fariseu que se considera justo, puro, advogado de Deus, o crente mais perfeito que existe, porque assim se compreendiam os fariseus. Para eles, todos os demais eram inferiores. Eles eram a única nata judaica capaz de dizer: sou um crente perfeito. Levo a sério as coisas do Senhor. Por isso eles ficavam mergulhados muitas vezes num legalismo muito forte, num legalismo que desumanizava e que Jesus também entrou em choque contra eles. Não por causa das Sagradas Escrituras, mas por causa do modo de interpretar. Como você lê? Pergunta Jesus. Como você lê os mandamentos? Como você interpreta? Então agora nós podemos entrar no mistério do evangelho de hoje. Porque esse fariseu convida Jesus para comer em sua casa. Pode ser que Jesus tenha lavado as mãos por cuidado sanitário, mas ele não cumpriu aquela tradição de lavar desde a mão até o cotovelo, como mandava a tradição judaica. Jesus não cumpriu essa tradição, ele se pôs à mesa e começou a comer, e isso fez com que aquele fariseu ficasse escandalizado e admirado, porque Jesus não lavou a mão, diz o nosso texto. Jesus vai dizer: fariseus hipócritas, vocês parecem puros por fora, mas por dentro vocês estão cheios de podridões e de falcatruas. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Então, procurai oferecer esmola das coisas que vocês têm, e isso fará com que vocês sejam puros. Quer dizer, a pureza vem de dentro, a bondade vem de dentro, a maldade também vem de dentro, a falsidade também vem de dentro. E quando nós estamos vazios por dentro, e quando nós estamos desviados por dentro, com o coração obscurecido, com a inteligência obscurecida, nós necessitaremos de capas. Nós necessitaremos do exterior. E aí nós queremos as vestes litúrgicas bonitas, os ritos bem celebrados, e às vezes até faltamos a caridade e a bondade com as pessoas por causa disso. Às vezes até ficamos mergulhados num consumismo de vestes e de ritos tão grande que nos esquecemos de que isso é importante, muito importante, mas está relativizado diante de uma consciência pura e tranquila diante do Senhor. Cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos do Senhor, como nos ensinou nosso Pai São Francisco. Um grande abraço para todos, até amanhã se Deus quiser. Beato Honorato Kominski, rogai por nós. Paz e bem.